Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, que nos sintamos envolvidos pela doce e divina paz do nosso Mestre. E assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E vamos buscar um lugar de recolhimento para fazermos a nossa prece. A prece é um caminho que auxilia a elevarmos ainda mais o nosso pensamento e a buscarmos a sintonia com os benfeitores espirituais. E assim eu os convido a elevar o pensamento. Aqueles que desejarem fechar os olhos para uma maior concentração, fiquem à vontade. E vamos mentalizando a figura doce e meiga do nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, confiantes de sua presença entre nós. Lembremos que Ele mesmo nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, confiamos em sua presença onde quer que nos encontremos. Vamos nos deixando envolver pelas suas energias amorosas, vamos mentalizando a sua imagem de paz, de harmonia, de tranquilidade, de braços abertos e com um sorriso amoroso e fraterno, nos envolvendo. Vamos sentindo o seu amparo, o seu carinho, nos envolvendo em equilíbrio. E assim agradecemos ao nosso Pai Criador por mais um dia de vida, pela oportunidade abençoada de estarmos mais uma vez reunidos para este momento de aprendizado. E aos benfeitores espirituais que nos acompanham ainda mais de perto, nos auxiliando ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos dias, a nossa gratidão. E assim mais harmonizados, nós vamos para a nossa vibração, colocando em movimento os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias, sentimentos em favor daqueles que sabemos estar mais necessitados. Convido a elevarmos os nossos pensamentos, elevar as nossas energias de equilíbrio, de amor, a tantos irmãos em situação de vulnerabilidade, tantos que estão em situação de rua, que eles possam receber todo o amparo material e espiritual necessário, que eles possam ser fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todos os lares, envolvendo as famílias em muito amor, muito equilíbrio, para que esse espaço possa proporcionar o exercício da fraternidade, do respeito, da solidariedade, do perdão. Vibremos muita paz, harmonia e serenidade a todas as famílias. E vamos mentalizando mais intensamente a figura de Jesus, levando o seu olhar compassivo às regiões do leste europeu, do Oriente Médio, aos Estados Unidos, que a sua compaixão, que o seu amor, que a sua misericórdia possa abrandar os corações dos líderes de nações, da população que lá reside, tantos que vêm enfrentando situações de conflitos armados, que os dirigentes possam perceber todo o apelo do plano espiritual superior para a paz, para a tranquilidade, para o amor, para a fraternidade e respeito recíprocos, que eles possam perceber que a paz e o amor são o verdadeiro caminho. Vibremos. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por tantas bênçãos que nos envia a todo tempo, pedindo-te, Pai, sustenta-nos nas nossas imperfeições morais. Ajuda-nos, Senhor, a ter força de vontade e coragem para buscarmos vencer as nossas más inclinações.
fortaleça o nosso bom ânimo, a nossa boa vontade em aprender, em buscar o caminho do bem e da evolução nos teus ensinamentos. Sê conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro O Consolador, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, o Emmanuel vai nos responder, né? Esse Espírito ilustríssimo, tão elevado que já está, ele vai nos responder as seguintes questões para nós podermos refletir durante a semana. Uma das questões seria assim, que o Chico perguntou, né? Como devemos agir para aumentar a nossa capacidade espiritual? Então veja bem como o Espírito nos disse, olha, ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela, né, mais digna que a do esforço próprio. Nós devemos nos esforçar, porque temos que ter essa habilidade, né, desenvolvida dentro da gente, mas com humildade e com muito amor. Nessa lição que devemos executar aqui na Terra, fazer acontecer aqui nesse planeta Terra, nessa nossa existência, nessa encarnação, onde Jesus, veja bem, Jesus instalou a oficina de perfectibilidade, quer dizer, ele nos ensinou a forma como nós devemos atingir o caminho da perfectibilidade, que é o quê? É o ato de desenvolver a faculdade de aperfeiçoar, né? Cada vez mais no caminho do melhoramento possível, porque nós ainda não somos perfeitos. Estamos buscando esse caminho de cada vez mais podermos nos melhorar. Então, para a futura elevação dos nossos espíritos imortais, né? Porque o que tem que evoluir, desenvolver, se tornar perfeito é nosso espírito, não é este corpo material, né? Então, o Espírito Emmanuel nos disse, nos ensinou desta maneira. Eis outra pergunta, veja bem a pergunta, preste atenção. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Então, iluminar o nosso espírito. Então, veja bem a resposta do Emmanuel. Sempre uma resposta muito reflexiva que devemos sempre pensar a respeito disso, né? Então, ele diz que para podermos atingir o caminho da iluminação da alma, nós devemos nos esforçar. É um esforço individual que devemos começar com o autodomínio, nos dominarmos a nós mesmos, né? Com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Então, disciplinar o nosso sentimento, que muitas vezes são muito egoístas e às vezes a gente não percebe, né? E o sentimento inferior que nos apresenta. Quais são os sentimentos inferiores? Um dos exemplos, né? A raiva, né? E quando a gente expressa aquele egoísmo tão profundíssimo, isso aí é um sentimento que nos leva à estagnação, né? Então é um trabalho silencioso, olhar para dentro da gente, né? De poder saber exterminar essas ditas paixões internas, né? E que nem sempre são construtivas, essas paixões são destrutivas, pois sabemos que a energia serena, calma, harmoniosa, nos edifica sempre na construção do quê? De um sentimento bem purificado que nós temos que desenvolver isso, né?
E também não podemos dispensar o conhecimento adquirido por outras almas, os ancestrais, pela humanidade anterior, né, que vieram trazer vários conhecimentos, sim. Não somente aquelas crenças limitantes, mas muitos rumos que eles atravessaram e que nos ensinam, né, qual o melhor caminho. São esses que nos precederam nas lutas nessa terra, né? Nessa existência encarnatória, com as suas experiências muito edificantes, deixando-nos as páginas de suas memórias iluminativas e instrutivas. Muitas coisas boas, né? Que nos ilumina, porque o conhecimento é a porta amiga que nos conduz na reforma definitiva do nosso íntimo, da nossa reforma. Conhecimento que nos leva ao autoconhecimento, né? No sentido de sempre podermos modelar, né? Edificar nosso santuário interior, sempre levando para o caminho da iluminação dessa nossa existência atual, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Porque Deus te deu livre-arbítrio. Então, quando alguém te provoca um dano, quando alguém causa um trauma em você, quando alguém provoca uma perda, há dois caminhos. É você que vai escolher. Letra A. Você vira para Deus e fala assim: sai, deixa comigo. Sai daqui. Eu vou resolver esse negócio. Tive aulas com Thor, com Hulk, com Homem de Ferro, com Homem-Formiga, com todo mundo. Eu agora sou um vingador. E eu vou perseguir essa peste até os fins dos meus dias. Só que os seus dias não têm fim. Você assumiu o processo. Você assumiu. Você falou: agora eu vou resolver esse negócio, do meu jeito. Do seu jeito. Sabe o que acontece? Tem 10 encarnações e você está com a mesma pessoa. Aí quando a gente analisa o processo, tá assim: nossa, meu Deus, coitadinho dele. Olha o que fizeram, olha o que essa pessoa fez com ele. Aí o benfeitor fala assim: continua lendo. Aí vira a página. Nossa, mas na outra ele fez igual. Continua. Ué, agora foi o outro. Mas isso aqui está parecendo ping-pong. Sim. Dessa vez, é a vez 50 que ele te ofendeu. E na matemática, você já ofendeu 48. Tem mais 2 encarnações para você vingar. Para empatar. Para empatar. Então, pode isso, Arnaldo? Pode. Pode. Eu posso vingar? Pode. 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 É por isso que existe obsessor. É por isso que existe perseguição. É por isso que existe parente. Pode.
Você chega no mundo espiritual e fala assim, escuta, você não quer agora ter uma experiência diferente? Encarnar num país diferente. Ali, perto do rio Amazonas. Né? Uma cidade bacana, Franca, ficou em 5º lugar das melhores cidades do Brasil. Você não quer ir para Franca, encarnar lá? Fulano, vai. Não, fulano, nós estamos pensando em mandar ele para um lugar bem ruim. Porque agora ele vai ter que colher uma série de equívocos. Não é só com você, porque ele está cometendo equívoco demais. Eu vou com ele, para onde ele for. Eu vou porque eu vou atormentar ele até o fim dos meus dias. Então o ódio tem uma característica. O ódio une mais do que o amor. Porque o ódio é uma algema, o ódio é uma gaiola. O amor não. O amor é porta aberta. A pessoa entra e ela fica se ela quiser. Amor é assim. Quando você ama, você fica porque você quer ficar. Quando você é amado, a pessoa fica porque ela quer ficar. No ódio, não. No ódio, não. Às vezes, a união é tão forte, que eles dividem o mesmo corpo. Só tem 2 cabeças diferentes. Então, nasce siamês. Nasce no mesmo corpo. Não é? Ou casa. Casa. Aí vai ter que dormir todo dia junto, almoçar junto, tomar café junto. Aí você pergunta a pessoa, qual que é o seu propósito de vida? Perturbar ele, perturbar ela. E qual é o seu propósito de vida? Fazer o mesmo. Uma cor preferida, cinza. Um hobby, fazê-los ficar chateado. É o propósito da pessoa. E é curioso que é o seguinte, se um desencarna, uma semana depois o outro desencarna. Porque na hora que tem ali, porque é até que a morte os separe, vocês lembram disso? Então a morte separa, a pessoa fala, meu Deus, está um vazio nessa casa. Não tem mais nenhuma discussão. Não tem mais nenhuma implicância. Não tem ninguém para eu perturbar. Eu preciso ir embora. Eu preciso desencarnar também. E junto. O ódio conecta. É uma opção? É uma opção. Haroldo, eu quero seguir esse caminho. Não, você já está seguindo esse caminho. Você já está nesse caminho. Você já está nesse caminho há séculos. Sabe por quê? Porque antes de Jesus era chique vingar. É sinal de força. Você é uma pessoa forte? Sou uma pessoa de personalidade forte. Por isso que eu vingo. Eu sou um vingador. Então, é status. Era bonito. Aumentava a autoestima da pessoa. Só que tem um problema. Você não foi construído para odiar. Então, você tem um aparelho gastrointestinal, estômago e intestino. Esse aparelho não foi construído para odiar. Então você começa a ter azia, síndrome do intestino irritado, úlcera nervosa, câncer no intestino, câncer na boca, na língua. Porque essa estrutura delicada não foi feita para odiar. O coração, ou melhor, o sistema cardiovascular,
é extremamente sensível. Através de impulsos elétricos, todas as células do coração, todas, atuam como uma dança sincronizada, para que ele possa bater. Esse aparelho delicado não foi feito para odiar. Então, quando eu cultivo o ódio, a mágoa, o ressentimento, eu afeto o meu sistema cardiovascular. Eu afeto o meu cérebro. Eu adoeço. Porque o ódio é um veneno que você toma para matar o outro. A mágoa é um veneno de jiboia, de cascavel, de cobra coral, que você prepara. Sabe quando você prepara aquele veneno? Prepara com tempo, com paciência, né? Porque a vingança é um prato que se come frio, não é isso? Então você prepara aquele veneno meticulosamente e fala assim: agora eu mato esse abençoado. E aí você toma o veneno. E aí o ressentimento vai corroendo o seu corpo. A mágoa vai aniquilando suas potencialidades. Aquele veneno vai fazendo efeito. E o outro? O outro está feliz da vida semeando o mal. Sabe por quê, gente? Na sementeira, todo mundo está rindo. A gente só chora na colheita. Só chora na colheita. Gente, ninguém que está semeando coisas horrorosas está triste. Você já percebeu isso? A pessoa está semeando aquelas ações mais horripilantes. Ela está sempre sorrindo. Ela está sempre com um ar de vitoriosa. Já perceberam isso? Agora, quando chega a hora da colheita, é um tal de procurar médium de cura, passe, água fluidificada, tratamento espiritual, livramento. Porque a gente chora na colheita. A gente chora na colheita. Não é na sementeira. Esse é o primeiro caminho. Mas existe um segundo caminho. O segundo caminho é um caminho mais inteligente, mas ele é um caminho que vai exigir de você muito autocontrole. A pessoa provocou uma grande perda na sua vida. A pessoa te causou um trauma. A pessoa te causou um dano terrível. Você pega o processo. E fala assim: olha, Deus, você julga. Você julga. Eu não serei juiz em causa própria.